Boa noite a todos. Cumprimentando os excelentíssimos acadêmicos, os senhores e senhoras, eu declaro aberta a sessão solene comemorativa do 196º aniversário da Academia Nacional de Medicina. E nós agora, o secretário-geral acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos vai fazer agora a composição da mesa. Acadêmico Omar, por favor. Senhora presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Felipe Proença de Oliveira, secretário de Gestão de Trabalho, Educação em Saúde no Ministério da Saúde, representando o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Padilha. Maria Celeste Osório Wender, presidente da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Gulnara Azevedo e Silva, reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Caroline Alves da Costa, presidente da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas de Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Rodrigo Nascimento Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Edson Liberal, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Acadêmico Marcelo Marcos Morales, nesse ato representando o Senado Federal. Dando prosseguimento, recebemos correspondência do senhor Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Estado do Paraná, endereçado a presidente da Academia Nacional de Medicina, nos seguintes termos: ao dirigir-lhe meus cumprimentos, acuso o recebimento do convite, agradeço com distinção a honrosa lembrança, ressalto a importância dessa data que celebra quase 2 séculos de contribuições inestimáveis da Academia Nacional de Medicina para o desenvolvimento científico do nosso país. Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração e comunico minha impossibilidade de comparecer. Assino o governador do Estado do Paraná. É isso, senhora presidente. Bom, uma vez composta a mesa, eu peço que todos os presentes fiquem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá paróquias lentas estrelado, bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eu convido agora o secretário-geral, acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos, para fazer a leitura, para ler o relatório da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina. Senhora presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, cabe a mim, como secretário-geral da nossa gestão 2024-2025, fazer o relatório da gestão do período julho de 2024 a julho de 2025. Nesse período, foram desenvolvidos 31 simpósios, 9 atividades extras, 11 reuniões de diretoria, 3 posses de membro titular, 3 outorgas do título de honorário nacional, 2 outorgas de título de correspondente internacional. Dentre os temas abordados, nesses 31 simpósios, muitos dos temas mais importantes, prementes da medicina, mais presentes na mídia, de importância, de impacto para a nossa população, foram aqui tratados. Nós tivemos 2 acadêmicos, passando acadêmicos eméritos, acadêmico Mário Barreto Correia Lima, no dia 15 de agosto de 2024, acadêmico Fernando Pires Vaz, no dia 23 de novembro de 2024. Dentre os temas que podemos destacar nesse período de julho de 2024 a junho de 2025, sem querer deixar nenhum tema e simpósio, todos eles organizados por acadêmicos de fora, alguns deles nós podemos destacar nas áreas de cirurgia e inovação cirúrgica, nas áreas de saúde pública e doenças endêmicas, tecnologia e medicina, educação médica e formação, sessões temáticas e humanidades médicas e de saúde da mulher. Alguns, obviamente, nem todos os temas estão aqui representados, porque ficaria muito cansativo. Nós incluímos aqui na apresentação aqueles temas
que talvez tenham trazido mais público e gerado mais discussão. Foi uma proposta, tem sido uma proposta importante da nossa gestão, a apresentação da Academia Nacional de Medicina na imprensa, como uma forma de promover a medicina de qualidade, criando até um parâmetro, uma bússola ética, num momento em que a nossa medicina, a nossa sociedade muito precisa disso. Então, um grande esforço tem sido feito em todos os níveis, logístico, convocando os acadêmicos para participarem. Muitos dos senhores foram convidados, tiveram participações em programas de televisão, em veículos de imprensa de grande repercussão. Alguns deles estão aqui resumidos nessa tela. Também nesse período, a Academia Nacional de Medicina produziu 2 documentos oficiais de assuntos prementes dentro da medicina. Uma nota da Academia Nacional de Medicina sobre a recusa de transfusão de sangue por motivos religiosos. Da mesma maneira, análise ética sobre o descarte de embriões e aborto. Temas, portanto, pulsantes dentro da sociedade brasileira. Entre os eventos internacionais, cabe destacar, com a presença de milhões de ouvintes, e não é uma forma de dizer, literalmente foi acompanhado por milhões de ouvintes, o nosso evento internacional na China, com a China Anti-Cancer Association, foi no dia 3 de julho de 2024, um simpósio internacional com a delegação da CACA, da China Anti-Cancer Association, no qual foi assinado um memorando de entendimento que reforçou o intercâmbio das 2 instituições. O tema desse simpósio, no ano de 2024, foi Health, Aging and Cancer Control, e contou, então, com palestra dos membros da CACA, que foram recebidos nesse anfiteatro. É importante dizer que essa parceria iniciada com a China gerou a possibilidade de jovens lideranças médicas poderem ir a eventos na China, já no ano passado e novamente agora no ano de 2025. Da mesma maneira, entre os eventos internacionais, nós tivemos o Global Research Pathways, entre os dias 10 e 11 de dezembro do ano passado, em parceria com a Academy of Medical Science e a Academia Brasileira de Ciências. O acadêmico Marcelo Barcinski esteve à frente desse importante evento internacional, que destacou a questão da pesquisa clínica nas instituições de saúde e de ensino. Da mesma maneira, é importante destacar que no dia 3 de julho recebemos o Conectando Gerações, 3 de julho de 2024, recebemos o Conectando Gerações, um seminário sobre jovens cientistas e o futuro da ciência. É uma preocupação da Academia Nacional de Medicina gerar novas lideranças, e esse evento se inseriu dentro dessa estrutura, inclusive teve o apoio de vários dos nossos jovens lideranças da Academia Nacional de Medicina para viabilizar a vinda de um prêmio Nobel à Academia Nacional de Medicina para essa palestra, que teve a parceria com o Instituto Coalizão de Saúde e a Prefeitura do Rio de Janeiro. O pesquisador Richard Roberts fez uma palestra inesquecível aqui na Academia Nacional de Medicina. Muitos dos senhores, inclusive convidados, tiveram essa oportunidade de assistir essa palestra, e é exatamente com esse tipo de atividade que a academia encontra o seu mais alto patamar. Um outro assunto importante, pensando em formação médica, foi um simpósio muito impactante com a presença do senador Marcos Pontes sobre a prova de proficiência médica voltada ao debate, com foco na qualidade da formação e responsabilidade pública. Esse é um assunto também premente aos jovens médicos e foi aqui tratado dentro da Academia Nacional de Medicina. 2 acadêmicos receberam uma homenagem merecida, o acadêmico Omar da Rosa Santos, ao lado do busto inaugurado em sua homenagem no Dia Mundial do Rim, em 13 de março de 2025, e o nosso ex-presidente, sempre presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Pietro Novelino, foi homenageado pela Academia Nacional de Medicina junto com a Universidade de Vassouras, no dia 15 de maio de 2025. Recentemente, estamos falando do último final de semana, houve o primeiro encontro da Academia Nacional de Medicina com as academias do Norte e do Nordeste,
em que uma grande delegação nossa foi maravilhosamente recebida em São Luís do Maranhão, pelo nosso querido acadêmico, orador. E esse tipo de atividade nós gostaríamos que se tornasse mais frequente, com certeza vai ser repetido esse ano. É a academia fora dos muros e realmente abre perspectivas para uma academia com uma abordagem mais nacional. O outro dado importante, mais técnico, mas não menos impactante, foi o investimento grande em melhorias e manutenção dos ambientes. Virtualmente, todos os ambientes dessa nossa sede fantástica foram tratados com carinho pela nossa gestão, desde esse anfiteatro, em que até as letras acima da cabeça de vocês foram transformadas em letras pintadas na parede para letras colocadas em metal. O salão foi todo pintado, recuperado, cortinas. Então, o Salão Nobre também recebeu esse cuidado, teto pintado. A sala da presidência é outra, né? Os senhores não conheciam, convidamos todos a conhecerem. Foi recuperada com todo bom gosto. Corredores e hall e áreas menos visíveis, mas também importantes para o conforto de todos, como as copas, os banheiros foram devidamente reformados e melhorados. Terminando a minha apresentação, nós fizemos a instalação de placas fotovoltaicas que trazem benefício reconhecido para a instituição e para o meio ambiente, porque reduzem o custo com energia elétrica, aumentam a autonomia energética e, no momento de impacto no meio ambiente, tudo que puder gerar redução nos gases poluentes, redução na dependência das fontes fósseis e contribuir para a sustentabilidade é muito bem-vindo. Isso gerou uma redução de custos de energia elétrica muito grande. Cada simpósio, para os senhores terem uma ideia, aumentava em torno de R$ 1.500 a conta de luz, por causa da necessidade de refrigerar todo esse andar. E vou mostrar aqui para vocês a conta imediatamente antes de ser instalado. Nosso custo mensal era em torno de R$ 6.000 de conta de luz mês, e agora pagamos módicos R$ 132. O payback desse investimento se dará em 18 meses e fica como um presente da atual gestão para o futuro da Academia Nacional de Medicina. Para terminar, essa é a composição da nossa gestão. Eu queria dirigir, quebrando um pouco o protocolo, acho que falo em nome da nossa gestão como um todo, uma palavra carinhosa à nossa presidente, que mais do que uma presidente, que, como os senhores puderam perceber, foi cuidadosa, foi uma chefe organizada e presente em todos os momentos, mas mais do que isso, com muita empatia, ela soube criar com todos os acadêmicos um momento de congraçamento, de carinho, democrático, em que todos se sentem pertencentes à Academia Nacional de Medicina. E isso, meus caros, é obviamente sempre muito difícil de conseguir. A nossa presidente, muito obrigado pela oportunidade, por ser uma presidente tão empática, tão querida e tão fantástica aqui para a nossa Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Eu queria agradecer as palavras do acadêmico Omar Lupe, mas isso é que a gente realmente recebe de amigos, e nós somos muito amigos. Muito obrigado. Eu tenho a honra de ter agora na nossa mesa o deputado estadual Anderson Moraes, que é secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado pela sua presença. Além disso, estamos recebendo aqui a doutora Karen Demarca Seidel, que é a presidente eleita da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, representando o Dr. Newton Dornelas Gomes. Obrigada, doutora Karen. Agora nós vamos ouvir as palavras do nosso orador, o acadêmico Natalino Salgado Filho, que no último fim de semana brindou a todos com uma recepção magnífica em São Luís, sua cidade natal. Por favor, acadêmico Natalino.
Meu boa noite. Excelentíssima senhora, presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmica Eliette Busquelar. Excelentíssimo senhor vice-presidente Antônio Egídio Nardi. Excelentíssimo senhor secretário-geral Omar Lupe da Rosa Santos. Excelentíssimos colegas, demais membros da diretoria, queridos confrades e confreiras, autoridades aqui presentes que nos honram e dão um brilho maior a este momento tão solene e significativo para a nossa academia. Ao celebrarmos os 196 anos da Academia Nacional de Medicina, ecoamos a data no melhor e mais altaneiro júbilo, convictos de uma narrativa histórica pontuada por compromisso com a sociedade brasileira, com o saber, com a ciência e com a excelência. E, sobretudo, uma história longa, viva e comprometida com o mais precioso dos bens, que é a vida humana. Não somos apenas testemunhas do tempo, mas coautores do progresso científico, ético e humanista de nossa sociedade. Esta casa foi fundada em 1829 como a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois, transformada na Academia Imperial de Medicina e com a República, a Academia Nacional de Medicina. E desde então, atravessa os séculos como farol da ciência médica nacional. Como bem disse Sérgio Corrêa da Costa, em sua posse na Academia Brasileira de Letras, não há segredo para a história. E não há segredo, tampouco para a missão desta academia, que é honrar a verdade, proteger a vida e sustentar a dignidade. Vivemos hoje a plenitude de um tempo que exige mais do que técnica, exige consciência, algo de que as máquinas são incapazes. No mundo dominado pela inteligência artificial e em tempos de crises sanitárias, catástrofes ambientais e desafios éticos agudos, não basta saber curar, precisamos saber cuidar. Não apenas operar instrumentos, mas operar sentidos. A vivência de dor e sofrimento que nos molda também é capaz de nos dotar de um coração sensível e empático. Neste último ano, fazendo jus à tradição, a nossa casa esteve à altura dessa missão. A começar pela tragédia climática que assolou o sul do país, quando nos unimos à voz da ciência no manifesto Crise Climática e Saúde, reafirmando que a saúde é uma construção coletiva, inseparável da justiça ambiental. Àquela ocasião, ficou alerta de que o futuro dos eventos climáticos extremos já chegou e que todos devemos ficar atentos ao que a ciência tem a dizer para preservar vidas e evitar futuras catástrofes. Outro estandarte que ocupou a agenda desta casa de forma tão persistente e tão urgente é aquela que diz respeito à formação médica. Permitam-me ser direto. O Brasil vive uma crise de qualidade na formação de futuros médicos. São mais de 400 escolas, muitas em cidades sem hospital, sem bibliotecas, sem laboratórios e sem mestres. Diz-se, neste cenáculo, a medicina exige excelência por diversas dimensões históricas, ideológicas e políticas
esse requisito vem sendo esquecido. O pensador Yuval Harari, em 21 lições para o século XXI, trouxe-nos um interessante alerta acerca da educação que se amoda ao cenário atual. A informação é abundante, mas a sabedoria continua sendo escassa. E mais do que o conhecimento, mentes que pretendem cuidar de vida, precisam cultivar sabedoria esta classe, na delicadeza do contato com o outro, no respeito à vida, na sensibilidade de se dedicar ao próximo. A prova nacional da proficiência que esta casa defende e que hoje é debatida no Congresso não é um filtro excludente, é um pacto com a vida, com cada paciente que confia em um diagnóstico, com cada família que espera cuidado e não negligência. Formar um médico é formar um guardião da vida, e esta responsabilidade é indelegável. Não se trata de elitismo, trata-se de ética. O que está em jogo é o direito do povo brasileiro à medicina segura, atualizada e íntegra. Parafrasei Drummond: o tempo é nossa matéria, o tempo presente, a vida presente. Não podemos nos omitir. Por isso, a nossa academia se manifestou com firmeza, oferecendo dados, propostas e, sobretudo, compromisso com aqueles que abraçam a senda hipocrática. Senhoras e senhores, no decorrer deste ano, tivemos a alegria de recepcionar novos membros, como Tarcísio Eloy Pessoa, da área de ortopedia e traumatologia, que, aqui chegar, enfatizou o acesso à saúde com assistência de qualidade e da premente necessidade da formação de bons médicos para uma sociedade equilibrada, justa e igualitária. Henrique Moraes Salvador Silva, expoente da área de ginecologia e mastologia no Brasil, evocou a fala de outro notável médico, grande literato Guimarães Rosa. Viver, de fato, é plural. Destaco a síntese usada pelo confrade em relação à medicina, ao dizer que esta é exercício da verdade com a prática da esperança. Eduardo Benchimol Saad, destaque da cardiologia. Ao tomar assento nesta casa, revelou seus sonhos para o futuro da medicina, como a democratização do acesso a tratamentos cardiológicos especializados, em especial a regiões com acesso limitado ou inexistente. Àquela ocasião, Saad também nos emocionou a todos ao falar do legado do pai e do avô materno, da saudação do tio e da essência intergeracional que domina nossa instituição, uma casa de saber, mas também de afeto. Evocou a fala da poetisa portuguesa Sofia de Mello Brenner ao parafrasear que a academia é uma casa de homens e deuses. Citou ainda a célebre frase de Santo Agostinho: a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. Também no ano corrente foram eleitos os doutores Valdemar Naves do Amaral e André Kibes Berger, que passam a integrar o seleto quadro de acadêmicos de nossa instituição. Uma nota dissonante, em meio a esta efeméride, é a dor da partida do acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis. Confrade reconhecido em nosso país e além fronteiras, por sua contribuição pioneira na neurologia clínica, perdemos um mestre incomparável, cuja inteligência, cultura e generosidade marcaram profundamente a medicina brasileira. Professor brilhante, orador notável e um ser humano ímpar, Sérgio Novis deixa um legado imortal na Academia Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Santa Casa e na vida de tantos alunos,
colegas e pacientes que tiveram o privilégio de sua convivência. Sua memória seguirá viva em cada história, ensinamento e inspiração que nos deixou. Sobre a morte, esta inimiga ardilosa, Valho-me de Pablo Neruda. Felizes não têm fim nem morte, nascem e morrem tantas vezes enquanto vivem. São eternos como é a natureza. Senhoras e senhores, mas no espaço de sinfonias agudas e graves, acordes majestosos se fizeram presentes, com distinções merecidas, a do confrade Gilberto Schwartzman, eleito personalidade de destaque em oncologia, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que recebeu a medalha de Virginia Shaw, de mérito educacional da Fiocruz, Maurício Magalhães Costa, nomeado membro estrangeiro da Academia Francesa de Cirurgia e nomeado ainda membro do Conselho Diretor da UAIL. E neste 2025, nosso confrade Pietro Novellino foi homenageado com o título de professor emérito da Universidade de Vassouras. Ressalto ainda a homenagem recente recebida pelo nosso confrade Aderbal Sabrá, distinguido como professor emérito da Universidade Federal Fluminense, reconhecimento justo e merecido. Na sequência, relembro o Simpósio de Humanidades Médicas, onde reafirmamos que escutar o outro é tão terapêutico quanto qualquer medicamento. E também o ineditismo de realizar, na semana passada, o auspicioso primeiro encontro da Academia Nacional de Medicina em São Luís, capital do Maranhão, em parceria com as Academias de Medicina do Norte e Nordeste, em parceria com as Academias de Medicina, reunindo expoentes da medicina brasileira, quando reafirmamos um princípio que jamais pode ser negligenciado, o compromisso com a boa formação médica como base de um sistema de saúde ético, seguro e universal. A rica e diversificada programação serviu de aprendizado, ponto de conexão e promoveu muitas reflexões para profissionais e estudantes. Recebemos 12 confrades na capital maranhense, além de diversos representantes das academias médicas do Norte e Nordeste. Iniciamos a programação com o plantio de uma muda de Plátanos orientalis, a árvore da vida de Hipócrates, símbolo milenar da medicina no jardim do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, com a presença da nossa presidente Eliette Busquelac, confrades, confreiros e com maciça presença da comunidade acadêmica e autoridades locais. A muda foi trazida pelo acadêmico José Luiz Amaral, a quem destacamos com gratidão. Vale destacar a alegria de assistir à palestra do confrade Antônio Egídio Nardi, que falou de depressão resistente, um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A mediação do confrade Marcelo Morales, aqui na mesa de honra, representando o Senado Federal, no painel que abrigou o debate sobre o projeto de lei do exame de proficiência médica. A exposição contou com as intervenções do senador Marcos Ponte, do diretor científico da Associação Médica Brasileira, e de Valdemar Naves, representante do Conselho Federal de Medicina, do relator do projeto de lei que cria o exame de proficiência médica, senador Irã Gonçalves, e com a intervenção de diversos participantes. O evento também foi marcado pela palestra da confreira Mônica Gadelha sobre a obesidade, com dados inéditos e esclarecedores, e pela Carta de São Luís, uma síntese de diálogo relevante ocorrido que traduz a unanimidade de todos que defendemos a medicina de qualidade para reverberar no resultado que desejamos nesse processo junto ao Congresso Nacional. A presidente Eliette foi distinguida com o título de doutor honoris causa, a mais alta honraria concedida pela Universidade Federal do Maranhão. Em vídeo autobiográfico, ela compartilhou parte de sua trajetória desde a saída de Uberlândia, interior de Minas Gerais, seus estudos no Rio de Janeiro, o início da pesquisa nos Estados Unidos,
a temporada na Suécia e o retorno definitivo para o Brasil, onde construiu sólida carreira de cientista médica que a fez ingressar na Academia Nacional de Medicina e ser laureada com outras distinções no cenário médico e científico brasileiro e internacional. Senhoras e senhores, nestes quase 2 séculos de existência, não apenas edificamos pontes entre a medicina e o mundo, mas plantamos raízes profundas na alma do conhecimento humano. Fortalecemos vínculos com instituições além-mar. Acolhemos jovens cientistas em sua jornada inaugural e abrimos diálogos sobre temas que orbitam o cerne da saúde e da vida. A obesidade como tragédia silenciosa, as tecnologias digitais como um novo batimento do tempo, a economia da saúde como espelho de nossas prioridades. E, ainda assim, em meio às complexidades do presente, jamais esquecemos o essencial. Esta é uma casa de humanidade, um templo de compaixão, um abrigo da ciência com alma. Nela, o intelecto e o coração caminham de mãos dadas. Ao atingir a marca simbólica dos 196 anos, a Academia Nacional de Medicina não se curva apenas ao peso de sua história, mas eleva-se com ela. Somos herdeiros de princípios que não fenecem, cláusulas pétreas que sustentam o saber como farol e a dignidade humana como norte. A memória nos conduz pelos anais, pela biblioteca, pelo museu, pelo discurso que cruza o tempo, como um rio que, mesmo quando silente, fertiliza a terra. Nessa continuidade, a inovação não é uma ruptura, mas um renascimento constante da vocação original, que é servir à vida com lucidez e grandeza. Somos, enfim, semeadores do tempo que vem, guardiões do que já foi e visionários do que ainda pode ser. Como os modernos janos, fitamos o passado com reverência e o porvir por coragem, como coragem. Que cada instante presente nos encontre despertos, atentos ao clamor de novas gerações, abertos ao debate que dignifica e ao conhecimento que transforma. Que cresçamos juntos, como médicos, como pensadores, como humanos, elevando em uníssono esta casa que é mais que instituição, ela é missão, ela é legado, ela é promessa de luz. Que venham os próximos anos com seus enigmas, desafios e epifanias, e que neles continuemos a afirmar, com firmeza e ternura, que a medicina é ciência, mas também ela é arte, é precisão, mas também é poesia, é profissão, mas antes de tudo, vocação. Somos apóstolos do bem, missionários da pesquisa, lavradores do saber de eras distintas, nessa dimensão de tempo que Fernando Pessoa poetiza, que contém a possibilidade de todas as durações. No passado, hoje e para o amanhã, a Academia Nacional de Medicina, ela pulsa. Que viva, longa e luminosa a sua existência. Que viva a medicina ética e humanizada, como a mais alta forma do cuidado. A Academia Nacional de Medicina, ela está viva. Viva a Academia Nacional de Medicina e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Nós gostaríamos agora de chamar o doutor Antônio Braga,
Neto para compor a mesa representando a secretária de Estado de Saúde. Por favor. Agora, um dos pontos altos da nossa noite, nós vamos anunciar os trabalhos vencedores dos Prêmios Acadêmicos de 2025 e convidar os vencedores para receber as placas e os diplomas. Nós vamos começar com o Prêmio Academia Nacional de Medicina na área de cirurgia, e o trabalho premiado foi análise do perfil proteômico tecidual de tumores uroteliais de bexiga não músculo invasivo na população brasileira. Temos como autor Tiago Aparecido Silva e como coautores Luciana Godoy Viana, Valdemir Maléxico Carvalho, Ricardo Pimenta Bertola, Mariana Pereira Antoniassi e Atilas Azevedo. Por favor, venham até a frente. O próximo prêmio é o Prêmio Presidente Joaquim Pinto Portela, também na área de cirurgia, e o título é Espasmo hemifacial, Fundamentos Morfológicos e Implicações Clínicas, cujo autor é Gustavo Rosa Gameiro, da USP-Unifesp, e coautores Midori Ozaki, Teice Ozaki, Eliene Dutra Campos, Sueli Kazue Nagahashi Mari, Paulo Schor e Tami Entona Ozaki. Por favor. Ó, ele veio de longe e conseguiu chegar. Estamos muito felizes. Agora nós temos o prêmio Fernandes Figueira de melhor trabalho na área de pediatria médica, com neurodesenvolvimento de crianças nascidas de mães com infecções assintomáticas pelo vírus Zika durante a gravidez, na pandemia 2015-2017, estudo de coorte. Os autores são Maria Elizabeth Lopes Moreira, Maria da Conceição Borges Lopes, Karen Nilson Sainz, José Augusto Alves de Brito, Ana Carolina Carioca da Costa, Leonardo Henrique Ferreira Gomes, Letícia Cunha Guida, Amanda Torrente de Carvalho, Luma da Cruz Moura, Adriana de Souza Azevedo Soares, Natália dos Santos Alves, Valesca Dias Varques, Zilton Farias Meira de Vasconcelos e Patrícia Brasil. Quem estiver presente, por favor, venha até aqui. E se o presidente do IFF ainda estiver na sala, por favor. Que isso?
Os acadêmicos participantes das comissões avaliadoras dos prêmios foram Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Rui Haddad, Henrique Murat, Cláudio Benchimol, Alexandre Siciliano, Eduardo Benchimol Saad, José Horácio Abudib Júnior, Alberto Schneider, Nicanor Macedo, Walter Araújo Zin, José Hermógenes Suassuna, Rolf Gemperli, Aderbal Sabrá, Marcelo Zugaib, Roberto Medronho, Carlos Giesta, Tarcísio Eloy e Paulo Couto, a quem nós agradecemos profundamente. Muito obrigada. Gostaríamos agora de anunciar os prêmios acadêmicos para 2026. Prêmio Academia Nacional de Medicina na área de Ciências Aplicadas à Medicina. Por favor, compareçam. Prêmio, eu estou dizendo porque é a minha área. Prêmio Presidente Augusto Paulino Soares de Souza Neto, na área de cirurgia. Prêmio Presidente Antônio José Pereira da Silva Araújo, na área de medicina. Prêmio Presidente Otaviano Maria da Rosa, na área de Ciências Aplicadas à Medicina. Prêmio Miguel Couto, de melhor trabalho de patologia humana ou experimental. E agora, esses são os prêmios para 2026. Agora nós gostaríamos de convidar os excelentíssimos acadêmicos Mário Barreto Corrêa Lima e, a seguir, o acadêmico Fernando Pires Vaz, para receber o colar e o diploma de membro emérito. Por favor. E agora, para final da noite, eu falarei algumas palavras, não se preocupem, porque normalmente eu sou bastante breve. Bom, boa noite a todos. Eu inicio agradecendo às autoridades presentes, o secretário de Gestão do Trabalho e de Educação na Saúde, no Ministério da Saúde, aqui representando o ministro Augusto Padilha, o doutor Felipe Proenço, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado Anderson Moraes. Nós agradecemos muito a presença dos dois, muito obrigado. A presidente da FAPERJ, a presidente Caroline Alves, muito obrigada, Caroline, e a reitora Gunar Azevedo e Silva, magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.
leitura. E gostaria também de agradecer aos acadêmicos e acadêmicas, meus confrades, a quem cumprimento em nome dos nossos decanos, que infelizmente não puderam comparecer, acadêmicos José Barbosa de Medeiros Gomes Filho e o nosso sempre presidente, Pietro Novellino. Cumprimento também os presidentes das sociedades brasileiras de especialidades médicas. Agradeço profundamente a presença de meus familiares e os meus amigos que muito me confortam e sempre me convencem que a vida vale a pena. Estou muito emocionada e peço perdão pela minha voz. Eu gostaria também de saudar especialmente todos os nossos acadêmicos e os acadêmicos que acabam de passar a emérito, Fernando Pires Vaz e Mário Barreto Corrêa Lima. É com enorme prazer que celebramos os 196 anos da Academia Nacional de Medicina, que durante todo este período se manteve viva, atuante e capaz de responder a desafios, obedecendo sempre os objetivos colocados na sua fundação em 30 de junho de 1829 pelo imperador Pedro I. Agradeço profundamente a colaboração fraterna de nossos confrades que muito nos ajudaram durante todo o ano. Assim, de acordo com o artigo 2 do nosso Estatuto, a Academia Nacional de Medicina foi fundada especialmente para responder às perguntas do governo sobre tudo o que interessar à saúde pública e principalmente sobre as epidemias, as moléstias de certos países, as epizootias, os diferentes casos de medicina legal, a propagação da vacina e investigações que puderem concorrer para o progresso da arte de curar. Citando exemplos recentes, podemos dizer que durante a epidemia de Covid-19, a Academia Nacional de Medicina destacou-se na defesa da ciência e alertou a população com dados baseados em evidências científicas. Parágrafo único desse artigo, a Academia Nacional de Medicina tem também o objetivo e a missão institucional de promover e realizar a pesquisa básica e aplicada de caráter científico ou tecnológico através de seus membros, em parceria com as diversas instituições e universidades às quais pertencem e onde atuam. Ainda de acordo com o nosso estatuto, temos no artigo 3, que aponta também outros objetivos da Academia Nacional de Medicina. Estudar e discutir os assuntos concernentes aos fins para que foi instituída. Opinar e reclamar providências sobre quanto aos mesmos disser respeito. Responder às consultas do governo e das autoridades constituídas e contribuir para o desenvolvimento e progresso, em geral, da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências correlatas. Editar periodicamente o seu boletim ou seus anais. Premiar trabalhos de valor de autores estranhos aos seus quadros. Manter o museu e sua biblioteca. Promover, quando julgar oportuno, a realização de congressos nacionais e internacionais, cursos de educação médica continuada e outros eventos científico-culturais. Opinar, quando julgar necessário, sobre temas de educação médica. A Academia franqueará a consulta dos seus interessados à biblioteca e a visitação ao museu. A Academia estabelecerá distinções com que homenageará todos aqueles que concorrerem de forma excepcional para o seu engrandecimento. Estamos fazendo o possível para que a nossa atuação esteja de acordo com os princípios estabelecidos na nossa criação. Acho que alguns fatos merecem ser mencionados. Atualmente, temos acadêmicos engajados nas discussões sobre ensino médico, exame de proficiência médica, residência médica e especialização. Consideramos que, dada a enorme expansão dos cursos de medicina no país, sem a avaliação do tripé professores, instalações e hospital de ensino, temos e continuaremos a ter médicos exercendo a profissão sem a qualificação mínima para tal. Gostaria de agradecer, nesse quesito, especialmente os acadêmicos Marcelo Morales, Raul Kutaiti, que nos representa nas diversas
comissões e aos suplentes acadêmicos Alberto Schneider e Rossano Kepler Alvim Fiorelli. Por ocasião do feriado de Corpus Christi, fomos a São Luís participar do primeiro encontro da Academia Nacional de Medicina com as academias do Norte e Nordeste, com participação dos acadêmicos Antônio Egídio Nardi, Carlos Alberto Barros Franco, Henrique Murat, Jair de Carvalho e Castro, José Luiz Gomes do Amaral, Marcelo Marques Morales, Margarete Prete Dalpomo, Maurício Augusto Silva Magalhães e Mônica Roberto Gadelha. Todos nós fomos regiamente recebidos pelo acadêmico Natalino Salgado Filho, que nos brindou com comidas típicas, boas bebidas e excelentes espaços para convivência, incluindo aí os Lençóis Maranhenses, que nos encantou a todos. Este encontro também contou com a presença do governador do Estado em exercício, Dr. Felipe Camarão, acompanhado da primeira-dama do Estado, da presidente da Federação das Academias de Medicina, Selma Maria Bezerra Jerônimo, do presidente da Academia Maranhense de Medicina, José Márcio Soares Leite, e do reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho Silva. Tivemos um dia na sexta-feira com várias atividades. O plantio de um plátano gentilmente trazido pelo acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, no jardim do Hospital da Universidade, e um simpósio onde o acadêmico Antônio Egídio Nardi apresentou o tema Depressão Resistente. Marcelo Morales liderou o debate sobre exame de proficiência em medicina, com participação online dos senadores astronauta Marcos Pontes e Dr. Irã Gonçalves, e o professor Dr. Eduardo Dolce, representando a Associação Médica Brasileira. E Mônica Roberto Gadelha finalizou com a apresentação Tratamento Farmacológico da Obesidade. Ainda considerando o que diz o nosso estatuto, estamos organizando uma série de seminários mensais, com o início ainda no segundo semestre do corrente ano, com o objetivo de discutir com profissionais e alunos da área da saúde e professores sobre doenças prevalentes no nosso país. Como todos sabem, o Brasil não é muito bom em prevenção de doenças. Esses seminários mensais ocorrerão na sede da nossa academia, com o título de Academia Além dos Muros, e pretendemos discutir saúde mental, envelhecimento com saúde, saúde do homem, memória, diabetes, hepatites, câncer, aleitamento materno, doenças cardiovasculares, obesidade, aborto, autismo, asma, enxaqueca, depressão e outros temas. Para viabilizar esse seminário, já entramos com pedido junto à FINEP, pedido esse que foi inicialmente redigido pelos acadêmicos Omar Lupe da Rosa Santos e Antônio Egídio Nardi, e vamos também enviar um outro pedido à FAPERJ. Com relação às nossas reuniões de quinta-feira, resolvemos na última semana que as jovens lideranças médicas ficarão encarregadas da parte de recentes progressos, com os usuais 10 minutos de duração. Já conversamos com o acadêmico Maurício Augusto Magalhães, responsável pelo grupo sobre este assunto. No intuito de melhorar a visibilidade da nossa academia, neste segundo semestre, vamos ainda fazer uma reunião nacional em Belo Horizonte, organizada pelo acadêmico Henrique Moraes Salvador Silva, em novembro. Muito obrigada, acadêmico Henrique. E 2 reuniões internacionais em Portugal, Coimbra, em setembro, e França, Paris, em outubro. As reuniões internacionais estão sendo coordenadas pelo presidente Francisco José Barcelos Sampaio. Estamos também fazendo reformas, como foi colocado pelo nosso secretário-geral, Omar Lupe da Rosa Santos, e adaptações na nossa academia para torná-la ainda mais bonita. Como diz o poeta Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Quero desejar a todos os nossos confrades uma noite maravilhosa nesta celebração dos 196 anos da nossa academia.
com a certeza que todos os que já nos deixaram estão também conosco, encantados. Vamos brindar a nossa academia e sua mágica, e que venham os 200 anos e muito, muito mais anos com vigor, responsabilidade, leveza e fraternidade. Muito obrigada. Senhores, senhoras, queridos acadêmicos, vamos à festa.